Hoje, no nosso quadro Pergunte ao Doutor, vamos tirar dúvidas sobre cirurgia cardíaca. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Bom dia, doutor Joel. Obrigada mais uma vez por essa parceria. O quadro Pergunte ao Doutor está tirando dúvidas de muita gente. Queria saber quem o senhor trouxe para a nossa conversa e sobre o que a gente vai falar hoje. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre o coração. Na verdade, nós vamos abrir o coração para vocês. E para isso eu trouxe o Dr. Daterson Gutierrez, que é cirurgião cardiovascular aqui do Hospital Unimed Costa do Sol e também do Hospital São João Batista de Macaé e é especialista em cirurgia cardiovascular pela Sociedade Brasileira. Então, muito bom dia, Daterson. Bom dia, Joel. Bom dia a todos. Obrigado. Nós gostaríamos de iniciar nossa conversa pensando sempre que quando as pessoas imaginam, sobretudo no infarto, quando eles vão ser submetidos a uma cirurgia cardíaca, eles imaginam que vai ser necessário abrir o coração para mexer na coronária. Isso é verdade? Como é que isso se procede? De que maneira que você consegue fazer com que essas coronárias sejam costuradas ali para que elas voltem para o lugar e fazer as famosas pontes de safena? Bem, bom dia a todos. Nas cirurgias comumente chamadas de pontes de safena, cirurgias de revascularização do miocárdio, nós atuamos sobre as artérias coronárias, que são artérias que estão sobre o coração. Nós não precisamos abrir o coração para acessá-las. Nós, muitas vezes, utilizamos alguns equipamentos para parar o coração e fazer as cirurgias. Em outros casos, não é necessário. A gente pode fazer essas cirurgias até com o coração batendo mesmo. E são suturas, realmente suturas que a gente faz bastante delicadas para levar sangue onde não está chegando. Na verdade, essas artérias têm um entupimento importante. Parte daquele músculo do coração não está recebendo sangue de forma adequada. Esse músculo começa a sofrer, vem a angina, vem a dor e, se persistir, o infarto. Para a gente corrigir isso, a gente faz uma ponte. A gente faz um desvio, a gente utilizando algumas artérias do próprio organismo do indivíduo, como a artéria torácica interna, a artéria mamária, a artéria radial, ou atirando uma veia da perna, colocando no coração, que é a veia safena, que dá o nome popular da cirurgia de ponte de safena. Muito bem, acho que foi bem esclarecedor. Mas eu fico sempre imaginando o público pensando assim, mas eu tive um infarto ou tenho uma angina e me pediram para fazer uma coronariografia. E eu fiz e decidiram que eu tinha que ser operado e não angioplastado, digamos, e não fazendo só com a hemodinâmica eu resolveria. Qual é a diferença disso? Quando que a pessoa realmente tem que operar as artérias ou quando eles podem só desobstruí-las por uma via endovascular? Isso. A insuficiência coronariana, o entupimento das artérias do coração, de uma forma mais grave, nós temos duas formas de tratar. Uma é através das angioplastias, que é um catéter que vai pela artéria, vai até o coração e desobstrui, colocando uma pequena molinha para manter aquele vaso aberto, que chama stent. São as angioplastias coronarianas. Em algumas situações mais graves, em que as artérias são múltiplas artérias comprometidas, ou tem envolvimento do tronco da coronária esquerda, que pode levar aos infartos que são fulminantes, aqueles infartos não dão tempo nem do paciente chegar ao hospital, esses pacientes muitas vezes são levados para a cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio. Então, hoje em dia, são aqueles pacientes mais graves, com as doenças mais extensas, muitas vezes com a diabetes também associado, pacientes que já têm uma perda da função do coração, eles vão se beneficiar mais da cirurgia de ponte de safena. Outros pacientes com menor complexidade, alguns tipos de doenças específicas, vão ser tratados através de angioplastia. Isso tudo vai ser definido através do cardiologista, junto com o hemodinamicista que faz as angioplastias e o cirurgião cardíaco. Ou seja, normalmente, hoje em dia, a gente trabalha com aquele conceito de heart team, ou seja, as situações são tomadas em conjunto para a gente poder definir o tratamento melhor para aquele paciente, de uma forma mais individual. Então, em todas as cirurgias hoje, o que se fala é sempre invadir menos. Quando a gente imagina uma cirurgia cardíaca, a gente imagina que para expor o coração,
a gente vai ter que abrir sistematicamente via o externo e expor toda essa área. Hoje, com toda a tecnologia e com o avanço desses processos, é possível fazer isso de uma maneira menos invasiva? Sim, hoje nós fazemos as cirurgias aqui no Hospital da Unimed Costa do Sol, fazemos algumas cirurgias videoassistidas para algumas patologias. São cirurgias específicas, principalmente para o tratamento da válvula mitral, onde a gente faz pequenas incisões e as cirurgias são videoassistidas, através de um aparelho de vídeo, nós conseguimos fazer incisões menores, mais cosméticas, ou seja, que proporcionam uma melhor recuperação, mais rápida recuperação do paciente, para que ele volte às suas atividades de uma forma mais rápida, volte para o trabalho, tenha alta mais precoce. Então, o paciente se beneficia dessas cirurgias minimamente invasivas, que a gente chama de cirurgias videoassistidas, que inclusive estão caminhando hoje para a própria cirurgia robótica para a especialidade da cirurgia cardíaca. Hoje nós já dispomos dessa tecnologia aqui no Hospital da Unimed Costa do Sol, cirurgias videoassistidas, e nós praticamos isso para os nossos clientes. Então, e quando a gente imagina, por exemplo, uma cirurgia de válvula, que sempre, se é válvula, vai ter que fazer uma incisão, mas existe alguma cirurgia nessas válvulas que dê para fazer por uma via endovascular, pelos vasos, sem precisar abrir e, de uma certa forma, invadindo muito menos? Sim. Hoje nós temos a que a gente chama, popularmente chamado implante de TAV, que são as próteses valvares aórticas implantadas de forma percutânea, né, para tratamento da estenose aórtica, que é uma estenose da válvula da saída do coração. Esse tipo de estenose é muito grave, né, se não tratada, leva o paciente de fato ao óbito. E hoje nós temos essa tecnologia que nós fazemos essa implante valvar sem precisar abrir o coração, parar o coração, através de catéteres introduzidos muitas vezes pela virilha ou por outras incisões, pequenas incisões, e que permite a gente tratar essas patologias extremamente graves, né, mas com uma recuperação muito mais rápida do paciente. Esse tipo de implante de TAV hoje está destinado ainda para os pacientes acima de 75 anos, né, que têm o risco cirúrgico mais elevado. Para as cirurgias convencionais, nós podemos proporcionar, para as cirurgias convencionais de troca valvar aórtica, né, a gente pode proporcionar essa nova técnica cirúrgica. Muito esclarecedor isso, né? Então, é importante para os nossos ouvintes saber que aqui no Hospital Unimed Costa do Sol já é possível invadir o coração de uma maneira menos invasiva, ou seja, não só por via endovascular, para tratamento, como o doutor acabou de falar, para algumas valvulopatias, mas também para cirurgias ligadas ao próprio coração, mas que você entra por via vídeo, né? Então, Gabriela, temos perguntas? Temos sim. Vamos ver qual é a dúvida. Bom dia, doutor. Quem tem diabetes pode fazer uma cirurgia cardíaca ou tem alguma restrição quanto a isso? Os pacientes diabéticos podem sim ser submetidos à cirurgia cardíaca. Existe, como todo diabético, para qualquer cirurgia existe um risco maior sim de infecções, de algumas complicações, mas não impedem que eles sejam submetidos à cirurgia. E uma grande maioria, infelizmente a grande maioria de pacientes diabéticos acabam evoluindo com doenças cardiológicas que acabam precisando de tratamento cirúrgico. Temos mais uma pergunta, vamos ver. Olá, doutor, bom dia. Quando que uma pessoa precisa da cirurgia cardíaca? Bom dia. Os pacientes necessitam de cirurgia cardíaca para tratamento de problemas nas válvulas do coração, nas artérias do coração, que a gente faz a cirurgia popularmente chamada de ponte de safena, né, em pacientes que precisam muitas vezes colocar marca-passos, desfibriladores, tratamentos da aorta, com tratamentos da aneurisma de aorta, e pacientes que necessitam de insuficiência cardíaca grave, terminal, que vão necessitar de dispositivos de assistência ventricular ou mesmo de um transplante cardíaco. Muito bem. Temos mais uma pergunta. Ok, vamos. Olá, doutor, bom dia. Eu gostaria de saber quais são os riscos de uma cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca tem vários riscos, como qualquer cirurgia, né? Risco de infecção, de sangramentos, risco mesmo até de óbito, né? Porque nós lidamos com o coração, o órgão da vida. Infelizmente, o insucesso é ligado ao óbito, a mortalidade é presente na minha especialidade, só que nós tratamos de doenças
que a mortalidade é muito maior que o risco de se falecer numa cirurgia do coração. Uma cirurgia do coração de ponte safena, para você ter uma ideia, o risco de vir a falecer na cirurgia é em torno de 2 a 4%. Ele é pequeno. Só que o risco da doença desse paciente, que pode levar ao óbito por infarto, é infinitamente superior. Por isso que a cirurgia é necessária e indicada. A nossa conversa foi bastante esclarecedora. Eu acho que a partir de agora as pessoas vão saber que se prevenir é a melhor maneira de você manter-se sem necessidade de realizar uma cirurgia cardíaca. Então, acho que manter uma vida saudável, fazer atividades físicas regulares, manter a glicose em dia e, sobretudo, procurar o seu médico para fazer preventivamente um check-up anual. Eu acho que isso vai fazer muito bem. Suas considerações finais, Dr. Daterson? Não, quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui prestando esclarecimento da população, tá? E falar que aqui no Hospital da Unimed Costa do Sol nós trabalhamos de uma forma bastante intensa, tentando fazer de uma forma com excelência o tratamento, de uma forma humana, nos pacientes que precisam tratar seu coração. A gente aqui está de portas abertas. Gabriele? Obrigada, doutor, pela sua participação, pela sua colaboração. Obrigada, doutor Joel, mais uma vez. Bom dia a todos.